Bom, agora vamos falar, nós selecionamos alguns casos dos diversos que chegaram ao conhecimento, estão sendo apurados pela Polícia Federal, para aqui tecer alguns comentários sobre ele e informar os senhores e senhoras, porque tiveram uma ampla repercussão e por isso nós selecionamos esse caso para dizer exatamente o andamento que nós temos no presente momento. Em primeiro lugar, a questão da disseminação de mensagens por empresas. Foi aberto um inquérito instaurado no dia 20 e nos termos daquilo que foi solicitado pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, a investigação de disseminação de mensagens ofensivas a candidatos. Isso é crime, isso configura crime. E vamos investigar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, as duas campanhas. Então, inquérito aberto, mas, por determinação do presidente desse mesmo inquérito, está decretado o sigilo dos autos, motivo pelo qual nós não podemos comentar nada a respeito dessas investigações. Apenas informar que foi solicitada a abertura, o inquérito foi aberto, está instaurado e estão sendo feitas investigações. Segundo, investigações sobre situações que circularam nas redes sociais. Agora vamos a essas que tiveram, pelo menos, maior circulação e, enfim, causaram impacto ou comoção. Voto na urna com a arma. Cumprido o mandato de busca e apreensão no Paraná, a pessoa foi identificada e ouvida. Crime investigado, violação do sigilo do voto. Ele filmou exatamente o momento em que ele estava digitando, no caso, com a arma. O que foi visto? A arma foi apreendida e era um simulacro. O inquérito está aberto e, evidentemente, que ao concluir, ele será enviado à Justiça Eleitoral, que decidirá o que fazer. Incitação do crime pela internet. Dois casos aqui a reportar que tiveram também bastante repercussão nas redes e também na mídia impressa e rádio televisiva. Um homem efetuou postagem na internet no sentido de que mulher que vota em determinado candidato merece ser estuprada. Crime investigado, incitação ao estupro. A pessoa foi identificada, ouvida no Estado de São Paulo, o inquérito prossegue e será enviado à Justiça Eleitoral e, evidentemente, com desdobramento também à Justiça Comum. Segundo, mulher jovem grava e difunde vídeo sugerindo o homicídio de determinado candidato. Crime já investigado, incitação ao homicídio, inquérito instaurado na Polícia Federal de Sergipe. A pessoa foi identificada, a investigação prossegue e, como é interior, será enviada à Justiça Comum, Justiça Eleitoral, para devidas providências. Falsa notícia em vídeo de fraude na urna. Uma mulher gravou o diálogo e divulga vídeo nas mídias sociais apontando falsamente fraude nas urnas. Foi instaurado inquérito por requisição da Justiça Eleitoral na Polícia Federal do Rio Grande do Sul. A referida mulher foi identificada e indiciada nos autos do inquérito. Passamos agora às ameaças que foram desferidas contra a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, do TSE. A senhora é ministra do Supremo e, ao mesmo tempo, presidente daqui, motivo da troca. Foram 3 casos que, em princípio, não guardam conexão entre si. E aqueles que foram já identificados, que vou aqui referir, eles foram combinados no artigo 147 do Código Penal e no artigo 18 e 27 da Lei de Segurança Nacional. Caso primeiro, uma mulher que ameaçou e proferiu ofensas em carro de som em frente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito instaurado, ela foi identificada e ouvida. Tentou se retratar, mas isso é algo que compete ao juízo da Justiça, não a nós. O inquérito prossegue e será enviado à Justiça. Caso 2. E-mail enviado ao Tribunal Superior Eleitoral com ofensas e ameaças. Inquérito instaurado. Pessoa, no caso uma mulher, foi identificada e ouvida. Também tentou se retratar. Caso 3. E-mail enviado ao TSE com ofensas e ameaças graves. Inquérito instaurado, investigação em andamento para identificação da autoria, que se encontra, já se sabe, no Japão, não se encontra aqui. Também foi instaurado no dia 10 de outubro, a pedido, aliás, na Polícia Federal de Santa Catarina,
por requisição da Justiça Eleitoral, para apurar 9 outros casos em que foram denunciados fraudes ou foram conduzidos, determinados ou cometidos ou perpetrados crimes eleitorais. Também inquérito e andamento. E, por fim, o caso daqueles 2 PMs aqui do Distrito Federal, que postaram vídeos sobre a ocorrência referente à não emissão de validação da urna, que estava vazia. O inquérito instaurado em 10/10, por requisição do Ministério Público Eleitoral, está em andamento na Polícia Federal, aqui do Distrito Federal. 2 observações, senhora ministra, para concluir essa minha participação aqui hoje. Primeiro, não há anonimato na internet. Não existe, não há possibilidade. Todo e qualquer, isso eu digo porque aqueles que tenham a má intenção de tentar cometer crimes, seja de que sorte for, e particularmente contra a rigidez e a credibilidade do sistema eleitoral, e aqui não me refiro a problemas, a mau funcionamento, a intercorrências, que todo cidadão é importante que faça a sua comunicação, e ela é bem-vinda, mas aqueles que têm o interesse de produzir notícias falsas para levantar dúvidas a respeito da limpidez e da rigidez do sistema eleitoral, é a esses que eu me refiro, aqueles que estão a cometer ou que pretendem cometer crimes, fiquem sabendo que não existe anonimato na internet e que a Polícia Federal tem tecnologia, recursos humanos e capacidade de chegar a qualquer deles, aqui no Brasil e em qualquer lugar no mundo. Nós vamos chegar por requisição da Justiça Eleitoral. E, por fim, dizer que a Polícia Federal encara com seriedade toda e qualquer denúncia, senhora ministra Rosa Weber, que venha a ser levada ao nosso conhecimento, seja através, no caso da Justiça Federal, e seja, evidentemente, de cidadãos que tenham motivos pelos quais fazer a representação. Era isso que eu tinha a dizer e agradeço a atenção de todos e todas.